Queridos amigos e amigas, juntos, rezando com a Palavra de Deus. Que bom estarmos juntos. Quinta-feira, 5 de agosto. Estamos juntos, caminhando, nos encontramos ao redor da Palavra de Deus para melhor viver, para colocar no coração do Senhor aquilo que está em nosso coração. Às vezes ele fica magoado, nosso coração às vezes fica inquieto, outras vezes nosso coração fica indiferente também. Precisamos ter um coração bom, um coração sagrado. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a palavra de Deus desta quinta-feira, 5 de agosto, a palavra de Deus é de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 23. Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus está nessa dinâmica, caminhando, indo de uma região para outras regiões. E olha só, ele aproveita nessas caminhadas para perguntar: o que o pessoal está dizendo de mim? Vejam que tinha uma multidão seguindo Jesus. Eram pessoas de todos os lados, de todas as raças e culturas, né? Inclusive quem não estava esperando a manifestação do Filho de Deus. E olha só, os apóstolos tentam sintetizar. Olha, alguns estão dizendo o quê? Alguns dizem que é João Batista, outro que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então, o que o povo estava dizendo? Que esses profetas que já tinham morrido, Jesus deveria ser um deles que tinha voltado ao mundo. Tinha que ser algum deles. Eles achavam que era alguém, um dos profetas que tinha ressuscitado. E Jesus não fica satisfeito com a resposta que os apóstolos dão em relação daquilo que eles tinham coletado como percepções também, como percepção do povo, do que o povo dizia de Jesus. Jesus quer chegar ao coração dos apóstolos. E vocês?
o que vocês dizem de mim? Quem eu sou para vocês? Jesus teria perguntado. Pedro responde, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. E Jesus diz, feliz és tu, Simão, né, filho de Jonas, porque o que você acaba de dizer não é uma coisa humana, mas foi Deus que revelou isso para você. E vejam, aí eles começam a entender que Jesus é o Filho de Deus. E ele aproveita para dizer para Pedro, olha, teu nome, Pedro, pedra. É sobre esta pedra que eu edificarei a minha igreja, diz Jesus. E aí que entende as chaves. Por que São Pedro aparece com a chave? Por que nós temos o Papa como sucessor de Pedro? Porque Pedro foi o primeiro Papa. Papá italiano, pai. Então vejam que os papas dão essa sequência de Pedro, né? E Jesus dá as chaves e diz, olha, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que não ligares na terra não será ligado no céu. Está ligado, aqui estar ligado significa ser perdoado, ser abençoado, estar em sintonia com Deus, né? Por isso aqui também surgiu o porquê que as pessoas se confessam, para continuar ligados, isto é, conectados, nós poderíamos falar hoje, né? Conectados. E Jesus aproveita o embalo de dar esse elogio a Pedro, essa função a Pedro, de clarear também a missão dos apóstolos, que era ligar e desligar, né? E ele aproveita, e Pedro aproveita daquela situação, como eles estão indo para Jerusalém. Jesus tenta dizer para eles, olha, em Jerusalém o que vai acontecer? Os sumos sacerdotes, os doutores da lei, os fariseus, eu vou ser condenado, eu vou ser morto. Quando Pedro viu isso, ele disse que não aceitava que acontecesse isso, que Deus afastasse isso. E Jesus disse, olha Pedro, agora nesse momento tu não está pensando como deveria pensar. Tu está pensando como alguém do mal. Porque eu tenho que passar por isso para depois eternizar a minha presença no mundo. Jesus não foge do sofrimento e também não quer que ninguém impeça que ele caminhe em direção a Jerusalém, porque Jerusalém vai ser o palco da dor, mas também depois o palco do amor, porque houve um terceiro dia. Que bom que Jesus é o nosso caminho, nossa verdade e vida. Um dia também nós vamos passar desta vida para a eternidade e um dia nós vamos ressuscitar. Enquanto isso, sigamos Jesus, que tem dores, né? Que o nosso caminho por seguirmos Jesus tem dores, mas tem muitas alegrias e no final de tudo teremos luz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que este dia 5, que esta quinta-feira seja um dia muito abençoado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Sobre todos nós desça a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Paz e bem, santa alegria, ótimo dia.